A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa aula da revista dos juvenis. Já estamos na lição de número 7 do quarto trimestre de 2024, que traz por título Evolucionismo e Criacionismo. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância e agora também do discipulado. Já rogo as vossas orações para que Deus possa nos dar graça e saúde cada vez mais segundo a vontade dele. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula, lição de número 7 dos juvenis, que traz por título Evolucionismo e Criacionismo. Se você é professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque nós temos uma dinâmica específica para esta aula, tá bom? É só você pesquisar em nosso canal. E também, se quiser, a dinâmica digitada vai estar em nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Aí vai aparecer o nosso blog. Aí você clica no menu Juvenis. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Então, para iniciar, faça a dinâmica com seus alunos. Mas se quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas para identificar o grau de conhecimento, de entendimento dos seus alunos. E aqui você pode perguntar o que significa evolucionismo e o que significa criacionismo. Aí você também vai perguntar, e nós enquanto cristãos somos o quê? Evolucionistas ou somos criacionistas? Meu Deus! E qual é o posicionamento da igreja? O posicionamento de Cristo e o nosso? Faça essas perguntas para iniciar uma grande discussão na sua turma. Mas é importante você perguntar e não ficar respondendo. É momento de dar vez e voz aos seus alunos. Não responda nada. Se ninguém responder nada, pastor, o que é que eu faço? Não responda também não, porque no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Agora vamos para o nosso versículo de destaque, onde está escrito: Eu fiz a terra, criei nela o homem, e o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Isaías capítulo 45, versículo de número 12. O próprio Deus fazendo uma grande revelação, dizendo que ele próprio criou o homem, criou a terra com as suas próprias mãos, sua força, seu poder, a sua soberania. E eu e você precisamos crer nisso. A Bíblia Sagrada conta como foi criado os céus e a terra. A Bíblia Sagrada conta como foi criado o homem. E é esta palavra, é este ensinamento que nós devemos ensinar aos nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas. Essa verdade precisa ser dita, mas só vai ser dita por você que conhece a Cristo. Por você que participa da EBD. Lá na escola, a história vai ser outra. A história contada não vai ser da Bíblia, mas sim da evolução. Mas vamos aprender mais com relação a essa temática no decorrer da aula, tá bom? Fique conosco até o final. Agora vamos para a nossa leitura diária, que é o nosso devocional. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também no Instagram do nosso canal, Descomplicando.atelogia, todos os dias estou postando um cartaz bonito organizado referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram, também toda quarta-feira, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São matérias de incentivo à participação da sua turma. Fique à vontade para estar nos seguindo também em nosso Instagram, PR Giovanni Santos. Leitura diária de segunda-feira. O Senhor criou tudo a partir do nada.
Na terça, Deus criou e cuida dos animais. Na quarta, o homem tem corpo, alma e espírito. Na quinta, feitos à imagem e semelhança de Deus. Na sexta, a natureza manifesta a grandeza de Deus ao ser humano. No sábado, Deus deve ser adorado como Criador. No domingo, é o título da nossa lição: Evolucionismo e Criacionismo. Faça a leitura com os seus alunos. Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que é a nossa leitura oficial, que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Após isso, o 24 até o 27. Em seguida, Salmos de número 19, versículo 1 ao 3. E após, Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 20. Recomendo você fazer a leitura compartilhada. Isso mesmo, vamos colocar os nossos juvenis para fazer menção da palavra de Deus. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: o que é a teoria da evolução? A teoria da evolução é chamada de evolucionismo ou darwinismo. Segundo ela, todas as coisas que conhecemos hoje se derivam de matérias pré-existentes que passaram a existir por acaso, se formando e se transformando pouco a pouco ao longo de milhões de anos. Ainda de acordo com essa teoria, os seres vivos surgiram de um ser unicelular formado por meio de uma combinação aleatória de matéria sem vida. Presta atenção, aqui agora você vai estar apresentando um pouco a questão da teoria chamada de evolucionismo. Mas é interessante já destacar que é uma teoria, não é uma certeza, não é convicção. Ninguém pode confirmar, autenticar, tanto que até hoje continua sendo uma teoria, uma possibilidade, de acordo com a visão de alguns cientistas, Você entendeu aqui já a diferença? É uma teoria, é uma visão, é uma possibilidade, a qual tudo que existe foram criados através de união de células ou de transformação, a qual durante anos e mais anos passaram por vários processos, várias uniões, e aí começou a surgir a Terra, começou a surgir assim o homem, a mulher, tudo isso através da evolução e não da criação. Por isso que a teoria é chamada de evolução, ou seja, tudo que existe passou a existir devido a uma evolução ao longo de milhares e milhares de anos, como está em nossa revista. Ainda de acordo com essa teoria, os seres vivos surgiram de um ser unicelular formado por meio de uma combinação aleatória de uma matéria sem vida. Agora pensa que situação. Unicelular, sem vida, é quem trouxe a vida ou quem formou a si homem. Pensa que situação. E muitas pessoas acreditam nisso. E você que é professor vai estar ensinando hoje, revisando hoje, que na Bíblia Sagrada não tem uma teoria. Isso mesmo, na Bíblia Sagrada não existe uma teoria, é uma certeza. Como foi criado o homem, como foi criado os céus e a terra e também os animais. A Bíblia Sagrada é uma certeza. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e primeiro item, que traz por título: como surgiu a teoria? A teoria da evolução teve início a partir das observações de um naturalista britânico chamado de Charles Darwin. Os seus conceitos foram apenas o ponto de partida para tal hipótese. Após a publicação de seu livro intitulado A Origem das Espécies, onde propõe que todas as coisas vivas descendem de um ancestral comum, outros cientistas tornaram sua tese oficial no meio acadêmico. À época, Darwin encontrou um ambiente social propício para difundir suas teorias, pois em meados do século XIX, a maioria dos ateus começaram a divulgar abertamente suas crenças. Até aquele momento histórico, a existência do mundo, da humanidade e de toda a natureza era atribuída a Deus como Criador. Presta atenção, o idealizador dessa teoria leva até o seu nome, chamado de Darwin, o qual fez a teoria da origem das espécies através da evolução das espécies.
Mas, no entanto, muitas pessoas que eram ateus, que não estavam acreditando a Deus, pegou essa teoria, principalmente os estudiosos, os filósofos, começou a pegar essa teoria e ensinar, divulgar, porque era uma forma de combater o criacionismo, a visão que tudo foi criado por Deus, que era a visão primária de toda a criação dos céus e da terra. Mas a partir dessa ideia, desse pensamento, dessa teoria de Darwin, da evolução, muitos ateus aproveitaram esse momento e começaram a difundir como a forma de combater o criacionismo. Por isso que ganhou fama, reconhecimento, destaque nas faculdades, porque quem pensava dessa forma eram os ateus, que eram muitos filósofos, professores, começaram a difundir esta teoria para combater o criacionismo. Meus irmãos, a luta é grande. Se nós estamos de pé aqui é por causa da misericórdia do Senhor. A luta é grande, mas vamos vencer em nome de Jesus. Eita, eu lhe disse que aqui o alimento é forte, viu? Então essa teoria de Darwin criou-se, tornou-se grande, foi difundida, porque aproveitou a pregação, o ensinamento dos ateus que não concordavam com a Bíblia Sagrada e começou a difundir essa teoria e até hoje, nas escolas, no meio acadêmico, é a teoria que você vai ouvir e vai ser ensinado. Mas fique com o princípio bíblico. No princípio criou Deus os céus e a terra e ponto final. Mas pergunta a você, ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós vamos enviar todos esses materiais, mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp que você possa entrar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a Revista dos Juvenis. Venha ser membro. Mas dando o segmento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: Deus é o Criador de todas as coisas. Sobre a criação, a Bíblia nos ensina que Deus criou todas as coisas de forma muito especial e a cada criatura Ele criou conforme a sua espécie. Gênesis capítulo 1, versículo 24. Para você ver a diferença. Existe a teoria da evolução, uma teoria, uma possibilidade, uma visão. Mas já com relação à Bíblia Sagrada, ela afirma, ela deixa claro que Deus é o Criador. Logo, criacionismo, o que está escrito na Bíblia Sagrada, não é uma teoria, uma possibilidade, é uma verdade. Está escrito como foi criado os céus, a terra, o homem, a mulher, a natureza, tudo como foi criado, principalmente a questão dos animais em sua espécie. A Bíblia deixa claro como foi criado. Fale isso com seus alunos. Evolucionismo é uma teoria. O criacionismo é uma verdade. Deixe isso bastante claro com seus alunos. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: Deus é o grande Criador. O Todo-Poderoso, de forma planejada e ordenada, criou os céus e a terra. Tudo foi realizado pelo poder de sua palavra. Que fique claro que Deus criou todas as coisas a partir do nada, não como na maioria das criações humanas, que se cria a partir de algo já existente,
Como está escrito pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, não havia nada e nem ninguém em quem ele, Deus, pudesse se orientar, o que revela o esplendor de sua glória, poder e soberania e majestade. Como é bom saber que o Deus que criou o universo e tudo o que nele há é poderoso para nos sustentar e guardar. Ele nos ama e compreende como ninguém mais, de dentro para fora, pois conhece a nossa essência. O Criador conhece o nosso DNA, assim como o de cada um de nossos ancestrais. Ele sabe o quanto somos frágeis e a vida complexa que, sem a sua ajuda, sucumbimos diante das dificuldades físicas, psíquicas ou espirituais. O Senhor nos guarda integralmente. Sabemos que a vida, até mesmo para aqueles que anelam por Deus, nem sempre é fácil. Contudo, aquele que tudo criou, que sustenta os animais e até a relva do campo, é que nos protege, acolhe e nos envolve com a sua compaixão e amor de Pai. Eu acho interessante isso aqui, viu? Deus, ele nos ama. E quanto mais você estuda a criação, a terra, a formação, o homem, os animais, você percebe a grandeza, o poder desse Deus que tudo criou. E deixe bastante claro com seus alunos, Deus ele cria do nada, não existia nada e Deus criou. Como assim, pastor? Não existia nada, mas Deus não existia. Deus sempre existiu, por isso que ele é eterno. Deus é eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno. E, ou seja, eles não tiveram início, não foram criados, mas a Terra, o sistema solar, o homem, a mulher, os animais foram criados por Deus através do nada. Nada existia, mas Deus, com seu poder, com a sua grandeza, trouxe a vida, trouxe a existência. Deus é o único que pode criar do nada o tudo. Deus é o único que pode abrir uma porta aonde não tem nem espaço, onde não tem parede. O nosso Deus, ele cria do nada, ele cria aquilo que ele quer. O homem, ele pode criar muitas coisas, mas sempre ele vai precisar de algo já existente. O homem, ele cria muitas coisas, mas só consegue criar quando ele pega algo para transformar. Em outras palavras, para você entender, o homem, de uma certa forma, não consegue criar nada, sim, ele transforma. Porque para criar algo, ele precisa de alguma matéria existente para se transformar e criar tudo aquilo que foi feito pelo homem. Por exemplo, o celular, a televisão, o que mais, meu Deus? O microfone, essa camisa. Tudo isso foi feito pelo homem, mas através de uma matéria já pré-existente. O nosso Deus não. Nosso Deus, ele criou tudo através do nada, porque ele é poderoso. E esse amor, essa grandeza, esse poder é sensacional. E mais do que isso, ele te ama. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: um artesão habilidoso. O universo, assim como toda a criação, não é resultado de um acaso ou de uma explosão cósmica, como afirma a teoria do Big Bang, elaborada no início do século XX. O universo não é uma obra impessoal. Segundo o salmista, Deus estabeleceu os céus como uma cortina e lançou os fundamentos da terra como um artesão habilidoso que sabe trabalhar. O profeta Isaías revela que Deus está sentado sobre o globo da terra, deseja mais motivos para louvar a Deus como Criador absoluto e o centro de tudo. Irmãos, entenda o seguinte: Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Nosso Deus, ele é onisciente, sabe de tudo. Nosso Deus é onipresente e está em todos os lugares. E nosso Deus, ele é onipotente, ele faz aquilo que lhe apraz. Então, tudo aquilo que foi feito por Deus foi bem feito. Tanto que você vai ver em Gênesis, após cada criação, ele dizer: e tudo que Deus fez era bom, é bom. Porque tudo que Deus faz é bom para o homem. Agora, muitas das vezes, aquilo que o homem faz acaba prejudicando a vida, a saúde do próprio ser humano.
Mas Deus não. Tudo que Deus criou é para benefício do homem, para abençoar o homem, para guardar o homem, porque nosso Deus, ele nos ama. Então, quem criou os céus e a terra, quem criou o ser humano, quem criou os animais, é um ser superdotado. É um ser inteligente, transcendental, que vai além dos nossos pensamentos. Não tem como nós entendermos a Deus. Não tem como você entender a Deus, compreender a Deus, tentar entender Deus com a sua visão limitada, com o seu entendimento limitado. Não vai conseguir. Por isso que a própria Bíblia não tem essa preocupação de ficar explicando a existência de Deus. Você precisa crer, você precisa confiar. Ah, pastor, mas eu não acredito. Ele vai continuar sendo Deus, porque Deus, ele não necessita do nosso reconhecimento, da nossa glória para ser Deus. Ele é e ponto final. Agora eu aqui preciso reconhecer Deus como Senhor e Salvador. Agora ele não precisa de nada disso, mas ele ama você. Ele quer estar perto de você. Eita glória! Ele quer estar ativo na sua vida, mas você precisa dar lugar. Deu para entender o mistério aqui? Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: Deus tem o controle. Vivemos em um tempo difícil, repleto de ideologias, em que as circunstâncias nos levam a olhar somente o caos. Por vezes, assim podemos nos esquecer de que Deus é soberano e tem o controle de tudo. Diante dos momentos difíceis, onde a mentira parece prevalecer, ficamos sem forças. Mas o que pode nos estabelecer e animar? Contemplar o que Deus já fez, pois Ele é magnificentíssimo. Estais vestidos de glória e de majestade. O Senhor é perfeito e criou um mundo perfeito para abrigar a humanidade. Por um período, o homem viveu em crise, sem enganos e mentiras, em perfeita harmonia com o Criador e com a criação. Entretanto, Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, enganados pela ilusão de se tornarem semelhantes a Deus, tal como hoje o humanismo apregoa. Assim entrou o pecado no mundo, até então criado perfeito pelo nosso Deus. Juntamente com o pecado veio o juízo divino sobre Adão e Eva e a serpente. Toda a criação sofreu as consequências do pecado que distanciou o homem de Deus. Por esta razão, muitos não conseguem ver as mãos habilidosas do Criador na luz, nos céus e no vento, nos relâmpagos, em tudo de glorioso que leva a sua assinatura. A primeira parte do Salmo 104 nos dá um vislumbre do poder criativo do Deus que tudo fez com perfeição. No entanto, a vida depois da queda nunca mais foi perfeita, sujeita a problemas decorrentes da maldade. A perfeição só será vivida novamente no céu, em nosso encontro eterno com o Criador. Até que aquele dia chegue, estamos sujeitos às intempéries da vida. Contudo, que nenhuma dificuldade nos impeça de bendizer o Pai e contemplar a sua soberania, porque Deus, ele continua sendo Senhor. Deus continua sendo Criador. Deus continua sendo poderoso em nossa vida. Mas, no entanto, o pecado, isso mesmo, o pecado cometido por Adão e Eva e os nossos pecados acabam afetando a nossa comunhão com Deus, o nosso entendimento, o nosso crescimento espiritual. Nós não conseguimos enxergar a grandeza de Deus. Quantas pessoas não conseguem ver a grandeza de Deus observando a natureza, observando o homem, observando a terra? Veja só a perfeição de tudo isso, criado por Deus. E as pessoas conseguem ver, desfrutar, mas não reconhecem a assinatura de Deus. Foi Deus que criou, Deus que formou. Mas o pecado acabou afetando o entendimento, o raciocínio dessas pessoas, tanto que está escrito: o Deus deste século cegou o entendimento. Eita, para que não consiga compreender, não consiga entender a grandeza de Deus e assim reconhecer a soberania dele. Mas você reconhece,
Você nasceu de novo. Você tem este entendimento, porque já foi revelado a você. E quando nós aceitamos a Cristo, passamos a ter agora a mente dele. E como eu tenho a mente de Cristo, eu consigo reconhecer a grandeza de Deus observando o oceano. Eu consigo ver a grandeza de Deus, o poder de Deus observando o homem, a mulher. Tudo isso são provas da grandeza e do poder do Criador. Ele criou e eu adoro a ele. E você? Mas agora, dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, preste atenção. Quero saber o seguinte: você já fez o curso básico de teologia? Não, calma aí. Você já tomou algum curso para professor? Não, chegou sua oportunidade. Nós estamos com a nossa plataforma de cursos, onde nós estamos disponibilizando diversos cursos para que você possa estar estudando. Pagando praticamente a Coca-Cola do mês, você vai ter acesso a todos os nossos cursos básico em teologia e veja que o nosso certificado é reconhecido pela nossa convenção. Eita glória! Todos os nossos cursos têm certificado no final, tá bom? Se você quiser estudar conosco em nossa plataforma, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa acessar a plataforma e fazer a sua assinatura. Fica tranquilo porque é praticamente a Coca-Cola. Vem estudar conosco! Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: criação ou evolução? Em contrapartida ao evolucionismo, o cristianismo não é uma teoria, pois é legitimado pela palavra de Deus, que confirma: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Portanto, para nós, prevalece o que está escrito em Hebreus, capítulo 3, versículo 11. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Cada vez mais refutado, o evolucionismo não pode ser considerado uma ciência, como nunca houve comprovação. Permanece como uma teoria, em crescente descrédito, tanto que alguns de seus adeptos mais influentes acabaram posteriormente afirmando que deve existir o que eles chamam de ser superior, maestro do universo, alguém responsável por dar origem a todas as coisas. Nós sabemos que esse ser supremo é o nosso Deus. Como eu disse aqui anteriormente, a teoria do evolucionismo é uma teoria porque não foi comprovado e não tem como ser comprovado. Por quê, pastor? Não é a verdade. Agora, o criacionismo, Deus ele criou tudo. Isso é bíblico e é verdade absoluta. Nós não podemos negar. E é este ensinamento que você, enquanto professor, precisa falar alto, falar forte, com muita convicção. Deus, ele é o criador de tudo e de todos. Tudo que foi criado foi feito por ele e do nada. Isso mesmo. Deus, ele criou do nada, porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas e está em todos os lugares. Até aí você entendeu? Agora o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: o homem foi criado por Deus. Biblicamente falando, é inconcebível para o cristão acreditar que o homem de hoje é diferente do homem existente no princípio. Esse argumento alega que a humanidade e os animais em geral procedem de um mesmo micro-organismo. Em seu discurso aos gregos, o apóstolo Paulo defende de forma clara que Deus é Senhor do céu e da terra e que ele fez o mundo e tudo que nele há. A palavra de Deus afirma que o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Portanto, não evoluiu de outras espécies, mas foi feito do pó da terra e recebeu do próprio Criador o fôlego de vida. Além disso, o Senhor nos fez com a parte material, o nosso corpo físico, e outra imaterial, nossa alma e espírito, como os evolucionistas explicariam presença da alma e espírito, se não pela criação divina. Veja só, é muito importante você destacar para os seus alunos que o ser humano
Isso mesmo, os animais não têm a mesma origem, não têm o mesmo organismo. Por que isso? Na teoria do evolucionismo, tanto os animais quanto também os homens, os seres humanos, tiveram a mesma origem, a mesma cédula que foi evoluindo, e assim chegou até hoje. Mas isso é uma inverdade. Por quê, pastor? Deus, ele criou os céus e a terra. Deus criou os animais, presta atenção, os animais segundo a sua espécie. Olha, cavalo, égua, porco, e assim por diante. Daí a importância do texto bíblico que deixa claro que Deus criou os animais segundo a sua espécie, tá bom? Peixe é peixe, cavalo é cavalo e assim por diante. E isso para desmentir o evolucionismo, que diz que tudo teve a mesma origem. Não é isso que está escrito. Assim também com relação ao homem. Primeiro, Deus criou os animais. Após ter criado os animais através da sua palavra, haja, olha, Deus disse haja, e assim as coisas foram criadas segundo a sua palavra. Já com relação ao homem, não foi diferente. Deus pega agora o pó da terra, forma um boneco e sopra em suas narinas, tornando assim o ser, o homem, uma alma vivente, um ser vivente. Por isso nós somos formados do homem material, físico, ó, homem físico, a nossa matéria, que foi feita do pó da terra. É por isso que muitos sais, muitas matérias existentes na terra, nós também temos ferro, nós temos gordura, muitas coisas que são encontradas, muitos sais minerais que são encontrados na terra, nós também temos, para você ver. Tem muito tempo que eu li um livro que diz que só com relação com o ferro existente no nosso corpo, nós conseguiríamos produzir em torno de 5 pregos. Isso mesmo, com ferro existente em nossa vida, que veio do pó da terra, porque nós somos do pó da terra, daria para fazer alguns pregos, em torno de 5, salvo engano. O que é isso? É a comprovação que o ser humano veio do pó da terra, porque foi Deus que criou. Então, falamos da nossa matéria física. Aqui que nós podemos ver a nossa matéria física, feita do pó da terra. Mas também existe a parte imaterial do homem. O que é isso, pastor? A alma e o espírito. E a alma e o espírito foi colocada no homem quando Deus soprou em suas narinas. Quando Deus soprou nas narinas do boneco de Adão, ele tornou-se, ele viveu. E a partir dali estava a parte física do homem, o corpo físico, a parte material e também a parte espiritual, ou a parte imaterial do homem, que é a alma e espírito. Deu para você entender aqui a diferença? Então, o ser humano não foi criado junto com os animais, da mesma forma, da mesma espécie. Nada a ver. Os animais, cada um segundo a sua espécie. E o ser humano foi criado do pó da terra, através da soberania de Deus. E com isso, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Concorda comigo ou discorda? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: a teoria da evolução é uma mentira, apresenta muitas contradições e é totalmente antibíblica. Podemos ver que nem seus adeptos possuem certeza e tal clareza dos que dizem. Por isso, sempre usam termos que indicam a possibilidade, sem comprovação de seus argumentos, tais como crê-se, pressupõe-se, talvez e assim por diante. É nosso dever, como cristãos, crer que Deus é o Criador de todas as coisas e defender a nossa fé com sabedoria, não nos envolvendo em discussões desnecessárias, como Paulo escreveu a Timóteo. Fique longe das discussões tolas e sem valor, que sempre acabam em brigas. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo de número 23. Professores, encerro nesse momento dizendo: nós precisamos primeiramente crer, acreditar, para que você possa ensinar, ministrar essa palavra. Você precisa crer naquilo que está escrito. O ser humano foi criado do pó da terra pelo nosso Deus. O ser humano não vem da mesma matéria dos animais. Cada animal foi criado segundo a sua espécie.
Por isso que não pode misturar um animal com outro, senão dá confusão. Porque cada animal foi criado segundo a sua espécie. Então, encerro nesse momento, agradecendo a você que está conosco, você que é inscrito, que o Espírito Santo de Deus possa aplicar essa palavra no meu e no seu coração. E outra coisa, viu? Se preocupe mais nesta lição em trazer a convicção, a certeza da criação do homem através de Deus, tá bom? E também já vou lhe avisar, viu? A nossa dinâmica está sensacional. Vai trazer a diferença entre criacionismo e evolucionismo. Vai trazer aquela diferença, vai estar te ajudando, viu? E a dinâmica já está disponível em nosso canal. Se eu fosse você, eu corri agora para também assistir a nossa dinâmica da lição número 7 dos Vinícius, que está sensacional. Vem assistir conosco, basta você acessar o canal e clicar em vídeos ou em playlist. Assim você terá acesso ao nosso vídeo de dinâmica da lição 7 do Juvenis. Venha! Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.